Bom dia você, meu irmão, minha irmã. Nessa manhã, nesse sábado, um dia especial, a graça do Senhor possa nos orientar, nos abençoar, nos cuidar, derramar toda a unção poderosa nas nossas vidas, em nome de Jesus. E essas bênçãos que Deus tem colocado na palavra do Senhor, que abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, seu trabalho, no trânsito, onde você estiver, que eu possa nos guiar grandemente em nome de Jesus, amém? E nessa manhã é um motivo de agradecer a Deus por nós estarmos nessa manhã com vida, com saúde e todos os propósitos nesse dia que seja realizado. Seja agora, seja de tarde, seja à noite, seja de madrugada, o Senhor está com você, nos abençoando grandemente em nome de Jesus. Meu irmão, sempre eu peço, começando a palavra de Deus, profetizando as bênçãos naquilo que você mais precisa. Seja para você, seja a pessoa que você ama. E aqueles que você acha ter grande necessidade, Deus possa nos abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém? E nesse momento, meu irmão, minha irmã, sempre eu peço a Deus a palavra de Deus para nos lembrar, refletir quanto que o poder de Deus é maravilhoso. E hoje Deus quer falando na sua vida, através da palavra de Deus, sobre o que é a fidelidade de Deus, sobre os seus que Ele ama. Se você é um homem fiel diante do Senhor, Deus é fiel na sua vida, em todos os seus propósitos. Deus não vai jamais desistir da sua fidelidade. E essa mensagem, muitas pessoas que às vezes podem estar pensando, momento de grandes dificuldades está passando, você pode pensar que aquela fidelidade de Deus não está com você, mas está, meu irmão. Todos os dias, todos os momentos, em todas as situações, o Senhor está com você, em nome de Jesus. E o tópico principal que nós estamos falando hoje sobre a fidelidade de Deus, a fidelidade do Senhor e Salvador naqueles que você ama, em nome de Jesus. E essa mensagem também, depois dessa mensagem, eu peço para você que nós vamos orando. Não eu apenas orar, mas nós oramos falando com o Pai. O Deus Altíssimo, vamos falar sobre nós, com nós, nos orientando, intercedendo e abençoando pessoas que você conhece, que nós conhecemos, pessoas que ainda não conhecem o poder de Deus, mas nós vamos orar, interceder para que o Senhor tenha misericórdia na vida dela, na vida dele, independente da idade, em nome de Jesus. E peço para você também, antes de trazer essa mensagem, você nos ajude. Inscreva no nosso canal do Pastor Antônio Cosme do YouTube, inscreva-se e dá o sininho. Não paga nada e nos ajuda tanto. Ontem houve uma bênção de um homem ou uma mulher, eu não sei, que escreveu no nosso canal. Deus te abençoou grandemente na sua vida. Derrama todo tipo de bênção na sua vida, em todos os propósitos, mas também de maneira especial, aquilo que você escreveu no nosso canal, para nos ajudar a fazer a obra de Deus, Deus vai te dar uma unção especial
neste momento, em nome de Jesus. Se você hoje puder escrever no nosso canal, do pastor Antônio Cosme, do YouTube, inscreva-nos e dá o sininho, dá o like, compartilha através do WhatsApp, manda o mais que você puder. Que a palavra do Senhor, ela não sai da sua boca vazia, mas ela vai dar fruto naquilo que sai na palavra de Deus, na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Então vejamos agora, começando aqui no versículo, no Salmo 68, sobre a fidelidade de Deus. Quanto que Deus tem cuidado nas nossas vidas. E para você, meu irmão, minha irmã, observa que Deus quer derramar uma unção poderosa nas nossas vidas. Eu digo nós, porque essas bênçãos do Senhor vai colocando na sua vida. E eu também estou tomando posse. Seja você homem, seja você mulher, independente da sua idade, dê a oportunidade para que Deus possa te abençoar grandemente na sua vida. Em nome de Jesus. Então começamos agora no Salmo 68, versículo 11. Glória a Deus. 11? Não é 11, não. Glória a Deus. É 19. 19 e 20. Que Deus está falando aqui. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é nossa salvação. Nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está escaparmos da morte. Porque Deus é poderoso em todas as áreas. E Deus falando que seja bendito seja o Senhor. Deus está falando que você é uma bênção. Você é bendito. E a fidelidade de Deus para que você seja alcançar as bênçãos do Senhor. E a palavra diz que o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus nos protege os nossos pecados, as nossas feridas, as nossas dificuldades. O fardo que nós não dá conta andar, Deus leva sobre nós, sobre ele, para que nós podamos ter um fardo mais leve. O Senhor quer seja uma pessoa, mulher, seja homem, tenha uma comunhão perfeita na presença do Senhor, porque Ele ama aquele que você ama a Ele. E a palavra dizendo que leva o nosso fardo. Deus é o nosso salvação, a nossa salvação. Salvação, meu irmão. Muitas pessoas só podem pensar que a salvação é viver na eternidade. Salvação, livrar das enfermidades, salvar dos seus pecados, salvar de angústia, de medo. Todo de situações o Senhor salva, liberta, cura, restaura nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então eu te peço, meu irmão, vejamos aqui agora no versículo 20, digo, nosso Deus é o Deus libertador. Libertador, livrar de todo sofrimento, toda insegurança, o libertar, curar, restaurar. Isso significa que Deus é o libertador na sua vida. Deixa
Dá a oportunidade para Deus, porque a fidelidade do Senhor vai te curar, vai te restaurar e te fazer as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel. A sua fidelidade cura, é que liberta. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor dizendo ainda, como Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Essas palavras que Deus está falando, você, meu irmão, minha irmã, a fidelidade de Deus, livrando da morte, acabou dizendo aqui, tanto tipo de morte que possa interferir na vida da pessoa. E Deus quer que você seja fiel, fidelidade, curar você. E a palavra está falando sobre a fidelidade de Deus, que o nosso Deus é o Deus libertador. Para você, meu irmão, lembra de Deus. Não apenas com palavra, verdade, em santidade, em todo tempo. Tire das coisas deste mundo, mas busque a sua vida na presença do Deus Altíssimo, porque é bom, que é agradável e perfeito, restaurador naqueles que estão doentes, restaurando aqueles cheios de medo e insegurança. A fidelidade do Senhor é para nos curar e nos restaurar em nome de Jesus. Está o escaparmos da morte, tanto tipo de perigo de morte, que tanto se interfere na vida de tanta gente. Na droga, no pecado, do engano, sobre tantas as coisas da morte. Deus, se você der a oportunidade, Ele te protege em todo instante, em todo momento. Todo tipo de morte, o Senhor vai nos libertar, te proteger, porque Deus é fiel na sua fidelidade ao Senhor, em nome de Jesus. Então vejamos, mas esse exemplo aqui no Salmo. Veja aqui também, lá no Deuteronômio, porque a palavra do Senhor, meu irmão, a palavra renova, fortalece cada dia. Essa palavra que alimentou a pessoa de ontem, ela é um alimento mudado, abençoado, fortalecido. Na mesma palavra, Deus possa mudar, curar, restaurar a mesma pessoa, ou outra pessoa, ou da outra situação que está passando. Porque a palavra do Senhor é viva e agradável e fortalece a vida de cada um de nós em nome de Jesus. Então vejamos no livro de Deuteronômio, lá do Antigo Testamento, do capítulo 7, versículo 9, que Deus está falando, em nome de Jesus. 9. Santo que é o Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória. Dizendo assim, saberá, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel. Deus é fiel naquilo que é compromisso, que você falou, que Deus vai abençoar você. Ele é fiel, ele não vai jamais. Se ele prometeu que as bênçãos na sua vida, ele vai cumprir. Mas é preciso, meu irmão, minha irmã, você tem que saber, porque Deus quer que você seja um grande bênção na sua própria vida. Não dá brecha, coisas do mal. Continuamos no versículo 9, continuando ainda, dizendo, o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que aos que o amam
e cumprem os seus mandamentos. É preciso você conhecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, para que nós possamos viver segundo os propósitos dele. Você não vai pedir as bênçãos do Senhor se você está fazendo algo que não é correto aos olhos do Senhor. Deus é misericordioso, mas ouve, aprende os propósitos de Deus na vida que ama Ele, em nome de Jesus. Então, essa mensagem que Deus está falando, que Deus é fiel, é em todas as áreas, inclusive nos seus mandamentos. Obedeça ao Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Sempre tem palavra que cura. E saber que a fidelidade de Deus, ela é eterna. Pode você estar de manhã, a fidelidade do Senhor está com você. Você está num momento de angústia, de tristeza, sofrimento. Deus continua fiel sobre a sua vida. Se você está passando grande enfermidade, a fidelidade do Senhor está com você. Não duvide, porque Deus é fiel. Ele não vai desanimar de você, jamais. A tua dor, o sofrimento que você está passando, Deus não vai esquecer de você, não. Ao contrário, Ele está no seu lado, em nome de Jesus. Certamente essa mensagem, todos os dias, de uma forma diferente, Deus está falando palavra da fidelidade, da confiança, do perdão, da salvação, restauração, o corpo, a alma e o espírito na vida de cada um de nós. Porque essas palavras é aquilo que nos liberta. Afasta-se de toda aparência do mal. Tudo são palavras que Deus quer. Vivamos uma vida perfeita e agradável aos olhos do Senhor. Vamos ver aqui agora os versículos finais para a gente orar. Na carta aos 2 Timóteo, do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus, é isso mesmo. 11 a 13. Olha que o poder de Deus é tremendo na sua fidelidade, na sua sinceridade. E Deus não vai mudar porque a situação está passando na sua vida, não. Deus vai continuar fiel na sua vida, em todos os seus propósitos, em nome de Jesus. Então sejamos, meu irmão, minha irmã, vamos também ser fiel. Seja fidelidade diante de Deus. Ouve os mandamentos do Senhor. Agradeça e toma posse das bênçãos do Senhor, que a bênção, a obediência, derrama a vida de cada um de você, de nós. Então vemos aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que Deus está falando, em nome de Jesus. Amém? Então vejamos aqui. Fiel é esta palavra. A palavra que Deus está falando sobre a fidelidade. Fiel, esta é a palavra que Deus está falando. Fiel. Não é para mudar à direita, nem à esquerda, nem na frente, na retaguarda, por cima ou por baixo. É fiel na palavra de Deus. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se Deus está com você através do teu filho, você está com vida. Deus está com você. Se você morrer, o Senhor também estaremos com você. Porque nós somos espírito. Quando morremos, não morremos o nosso corpo, morremos o corpo, mas a nossa alma, o espírito jamais vai morrer.
Se você morrer e permanecer na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você está com Ele. É a fidelidade de Deus na sua vida. Então, dizendo ainda, se perseverarmos também com Ele reinaremos. Se você perseverar na sua vida, em todas as áreas, você perseverando, está passando luta, sofrimento, você fala dizendo que não dou conta mais, está muito pesado, não dou conta. Dá, porque o Senhor, Ele é fiel na sua vida, com você. Ele não vai desanimar. Você não possa desanimar. Seja também um homem fiel, perseverar diante do Senhor, e Ele está com você em todo tempo, em todo momento, em todo instante. Esse mesmo versículo 13, aliás, 12, continuamos assim: se negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Olha, se você está fazendo as coisas diante de Deus, o Senhor está com você. Mas se você fazer as coisas e está errado, Deus não está com você. Não é da mesma os propósitos anterior, porque Deus é fiel. Se você desistiu de Deus, Deus continua fiel na sua fidelidade. Se pegou alguma coisa errada, o Senhor não está com você. Então obedeça a palavra de Deus. Continuamos, versículo repetindo aqui, 12. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. E se o negamos Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Essa é a diferença. Aquele que busca em verdade na presença do Senhor até o fim na sua fidelidade. Porque o Senhor está na sua fidelidade. Se alguma coisa que você fazendo, Deus fazendo, te abençoar você em todas as áreas, mas você negar dele, negar do Senhor, ele vai se negar a você. Ele vai permanecer fiel. Vai permanecer fiel, ele não vai mudar. E a palavra dizendo, versículo 13, terminando, dizendo assim: se somos infiéis, ele permanece fiel. Deus é maravilhoso, meu irmão. Não adianta querer mudar a situação. Hoje você ama Deus, amanhã você não ama, não confia nele. Depois de amanhã você quer ele de novo. Então você nega de novo. Ele continua fiel. Não vai afastar da palavra dele para mudar a situação do ser humano. E terminando assim, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A fidelidade é do Senhor para sempre. Seja nós todos buscar ter uma vida na fidelidade diante do Senhor, uma fidelidade da nossa igreja, a fidelidade da nossa família, fidelidade na sociedade, de termos uma vida fiel, ouvir os mandamentos do Senhor em todo instante, em nome de Jesus. Amém? Então eu peço para você, hoje, vamos refletir um pouquinho sobre a fidelidade de Deus na sua vida. Não deixe você desistir, a perseverar, e Ele perseverar com você. Em todas as lutas que você está acontecendo, Ele está com você. E mais difícil que está a situação, Ele está com você. Então Deus é fiel. Então seja um homem fiel diante do Senhor, em nome de Jesus. E neste momento eu peço para você, meu irmão, minha irmã, todo dia, essa mensagem que nós pregamos, todo dia, é pregação e oração. A oração e a pregação.
que a palavra de Deus não tem como você apenas orar, falar com Deus, Deus falar com você. Mas se você tem uma comunhão diante do Senhor, ter uma intimidade da presença do Senhor, e quando você tem uma palavra de Deus, você tem mais respostas para falar com o Pai através da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Então vamos agora agradecer a Deus, que a fidelidade do Senhor vai permanecer na sua vida, em todos os seus propósitos. Nós acabamos nessa mensagem. Senhor, visita, Pai, todas as pessoas, ó Pai, aqueles que vão perseverar na presença do Senhor, que o seu cunhado permaneça na sua fidelidade, na salvação, na cura, nas bênçãos em todas as áreas da vida deles, ó Pai, que ele seja fiel, seja liberto, restaurado, fortalecido, o corpo, a alma, o teu espírito. Todas as pessoas que estão enfermas, pessoas que estão tristes, desanimadas, pessoas no trabalho, seja na sua casa, na sua família, seja no trabalho, ou outros momentos, situação, no medo, nos hospitais, nos asilos, nas cadeias, casas de presídios. Pai, são tantos de sofrimento, pessoas precisando que seja um homem na sua fidelidade diante do Senhor. É impossível ser fiel, é totalmente possível. E Deus está com você em todo tempo, em toda situação. Não duvide, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus, para levar essa palavra de fortalecimento, de cura, de fortalecimento na vida de cada um deles, meu Pai. E o Senhor vai ouvindo, quem está ouvindo essa mensagem, que eu possa operar, fortalecer na vida de cada um deles agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.